Fala galera, beleza? Eu sou o Ângelo e hoje eu vou estar demonstrando o teorema de Papus-Gaudium, 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 não sei, não falo nem francês nem alemão, não sei como que pronuncia o nome do camarada, mas o que a gente está interessado é na matemática. Bom, o que diz o teorema de Papus-Gaudium, Papus-Gaudium, enfim. Se eu tenho um eixo de rotação, e eu tenho um- um- uma linha curva, uma curva qualquer, e eu rodo essa curva em torno desse eixo, eu rodo em torno desse eixo, eu vou ter uma outra curva aqui, né? E daí eu vou ter uma superfície, né? Então, a superfície formada pela rotação dessa curva em torno desse eixo. Então, aqui vão ser várias circunferências concêntricas, né? E a união de todas essas infinitas circunferências concêntricas vão formar essa superfície aqui. E o teorema de Papus-Gaudium, ele diz que a área dessa superfície vai ser igual a 2π vezes x barra, eu já vou falar que é o x barra, vezes o L. Tá. 2π é uma constante, tá? X barra vai ser a distância do eixo até o centroide dessa linha. Então, se a linha estava aqui, uma linha qualquer, e eu tenho o eixo de simetria aqui, tem um ponto na linha, que é o centroide. A distância do eixo até o centroide, eu chamo de x', x barra, né? X barra, tá? E quem que é L? L é o comprimento dessa curva, tá? Então, o comprimento dessa curva é L, tá? Esse é o teorema de Papus-Gaudium. Tem também a versão dele para volume, que é bem parecido, mas eu vou estar demonstrando só o da área. Do volume, só por curiosidade, é a mesma coisa, só muda o L por A. Então é 2π, distância ao centroide, vezes A. Tá? E você pode substituir, vai ficar 4π quadrado, x barra quadrado, L. Tá? Mas hoje a gente está interessado só na área da superfície formada pela rotação em torno desse eixo, esse eixo de simetria. Bom, e a gente vai estar demonstrando, tá? Antes disso, eu vou falar sobre o centroide. O centroide, então eu tenho uma curva qualquer. O centroide é um ponto que, quando a linha tem uma distribuição de massa uniforme, ele coincide com o centro de massa, tá? O centro de gravidade. Tá? É um ponto pertencente a essa curva. Então vamos dizer que ele está aqui. Então eu tenho um eixo de coordenadas x e y, tá? E eu vou chamar esse ponto aqui do centroide, sei lá, C. C de centroide, tá? Quando essa curva tem uma distribuição de massa uniforme, isso é, a densidade, que é massa total dividido pelo comprimento, densidade linear, vai ser igual em todos os pontos. Então eu posso pegar uma quantidade infinitesimal de massa e dividir por um comprimento infinitesimal. E isso tem que ser igual em todos os pontos. Tá? Para todo o pedaço dessa curva, essa equação tem que ser satisfeita, né? É uma condição. Então a gente vai estar utilizando essa ideia. Para calcular o centro de massa, ou o x do centro de massa, porque se colocar isso daqui por translação, não tem perda de generalidade, né? Em translação em torno do y. Só vai mudar se subir ou descer no x. Então eu vou pensar que o y está sempre no zero. Vamos pensar que se eu tenho o x bem no meio, o y do centro de gravidade é zero, então eu só tenho que me preocupar com o centro de gravidade, porque não vai perder generalidade por translação no eixo y, já que a gente está interessado só nessa distância. Então a gente está interessado só no x do CG, do centro de gravidade, que eu vou dar a notação de x barra, tá? É essa distância aqui ao centroide.
Tá, o x do centro de gravidade, ele é, se eu tenho n partículas, então tem um sistema de n partículas, essa é 1, essa é 2, essa é 3, eu tenho n partículas, cada uma tem uma massa, então essa tem m1, essa tem m2, essa tem m3 e essa tem mn, e tem mais um monte de massas por aí, n-3 massas. O centro de gravidade, ele vai ser dado por x barra, vai ser igual a m1 vezes a distância até o 1, então no caso x1, mais blá 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 até o n, então a massa da enésima partícula multiplicado pelo x da enésima partícula, tudo isso dividido pela soma de todas as massas. Soma até n, começando com i igual a 1, de mi, tá? Que é a massa total, vou chamar de n. Então, isso daqui, se a gente estender o n até o infinito, a gente tem agora uma soma contínua, né? A gente tem uma integral. Então, a gente pode escrever isso com x barra sendo igual a integral de x dm, já que a gente está assumindo que esse dm sobre dl é constante, né? Então, a gente pode assumir que todos os infinitos pontos têm a mesma massa infinitesimal dm. Então, m não depende de nada. Então, é constante, né? Pensando assim. É dividido pela massa total, tá? Aqui eu vou escrever dessa forma, porque fica um pouco mais bonito, né? Mais legível. Bom, mas subindo aqui de que a densidade é constante, a gente tem que m sobre L é igual a dm sobre dl. Isso nos dá que dm vai ser igual a m sobre L vezes dl. Então, a gente pode substituir nessa equação de cima. Então, a gente tem que x barra vai ser igual a 1 sobre m, que multiplica a integral de x vezes m sobre L vezes dl. Corta massa com massa, porque é diferente de zero. Então, a gente tem que x barra vai ser igual a 1 sobre L vezes integral de x dl, tá? Só arranjando, a gente tem que integral de x dl vai ser igual a x barra vezes L, tá? Agora, qual que é o esquema? A gente já tem uma grandeza auxiliar aqui, tá? Uma informação auxiliar, uma equaçãozinha auxiliar. Agora a gente vai pensar de fato como que a gente vai calcular a área dessa superfície, tá? Dessa superfície aqui. Bom, a gente vai ter nosso eixo de simetria aqui deitado, tá? E uma curva qualquer, tá? Eu vou rotacionar essa curva em torno do eixo de simetria, né? Então vai ficar alguma coisa assim, né? Então, vai ficar tipo um jarro, né? Nesse caso. Então, esse daqui não é pontilhado, né? O pontilhado é o de trás, né? Acho que deu para entender o desenho, né? Vai ficar alguma coisa assim. E pensa, a área dessa superfície é o equivalente a eu pegar... Opa, aqui faltou, né? É eu pegar todas essas infinitas circunferências que eu fiquei desenhando aqui, todas essas infinitas circunferências, e somar todas em n, quando n tende ao infinito. Tá? Eu vou fazer uma integral, vou somar todas esses comprimentos dessa circunferência. Como que calcula o comprimento de uma circunferência, né? O perímetro de uma circunferência? É 2πr, tá? Mas eu vou somar todos eles. 2π é uma constante. Quem que é o raio? O raio é justamente o x, né? Não o x barra. O x barra é o do centroide. Aqui é o x qualquer, de cada uma delas. Então, x ao longo do quê? Ao longo do comprimento. E isso vai ser igual à área, né? A área vai ser a soma de todas as circunferências ao longo dessa superfície, né? Desse comprimento, né? Da curva que formou essa superfície. Então, como 2π é constante, a gente pode jogar para o lado de fora da integral, então vai ficar 2π vezes a integral de x dl. Opa, integral de x dl foi o que a gente encontrou. Aqui, ó, integral de x dl é x barra vezes L. Então, a gente tem, portanto, que a área da superfície, nossa, que A horrível, que a área da superfície vai ser igual a 2π, que multiplica o x barra vezes o comprimento L. Pronto. Demonstramos o teorema de Papus-Gudin. Gaudian, enfim, Gudin. Chame do que quiser, mas está aqui a demonstração. Como queria-se
demonstrar. Esse é um teorema que eu acho muito legal e que, se eu fosse professor de cálculo e estivesse ensinando como calcular o volume de sólidos, né, por revolução, eu certamente mostraria isso daí. Eu acho um negócio muito legal e colocaria calcular. Entregaria pro aluno o cálculo do centro de massa e pediria como exercício para calcular depois e mostraria como usa isso para calcular, demonstraria o teorema e mostraria como usa para calcular volume de, por exemplo, uma pirâmide não, um cone, né? E pediria exemplos parecidos. No próximo vídeo eu vou fazer justamente isso, né? Eu vou demonstrar o volume de um cone utilizando o teorema de Papus-Gaudens, mas sem usar aquele que eu mostrei no começo, né? 2πx barra a. Eu vou usar integral como se fosse boneca russa. Então imagina um assim, depois um assim, um assim, um assim, e vai somando infinitamente essas áreas da superfície até dar o cone. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu!